A história de Lia costuma ser lida a partir de sua dor mais evidente. Ela era a esposa menos amada. Enquanto Raquel ocupava o lugar do desejo de Jacó, Lia parecia viver em uma busca constante por reconhecimento afetivo. Seus próprios discursos ao nomear seus filhos revelam essa expectativa. Repetidamente, surge a esperança de que o nascimento de mais um filho pudesse finalmente aproximá-la de Jacó. Sob uma perspectiva psicanalítica, poderíamos perguntar: o que acontece quando uma pessoa deposita em seus filhos a esperança de preencher uma falta que pertence à sua própria história? Muitas vezes, os filhos passam a ocupar um lugar que vai além de serem simplesmente filhos. Eles se tornam portadores de uma missão inconsciente. A missão de compensar uma rejeição. A missão de restaurar um amor perdido. A missão de reparar uma ferida que nunca foi elaborada. Lia não podia obrigar Jacó a amá-la, mas, inconscientemente, poderia alimentar a esperança de que seus filhos lhe devolvessem o valor que ela acreditava não possuir. Quando isso acontece, a relação entre mãe e filhos pode se tornar atravessada por expectativas invisíveis. Os filhos deixam de ser vistos apenas por quem são e passam a carregar o peso de representar algo para a mãe. Nesse contexto, não é difícil imaginar como um clima emocional complexo poderia se formar entre os filhos de Lia. Eles cresceram observando uma mãe marcada pela rejeição e uma estrutura familiar onde o favoritismo era visível. De um lado, Raquel ocupava o lugar da mulher amada. Do outro, Lia ocupava o lugar da mulher que parecia precisar lutar constantemente por reconhecimento. Os filhos aprendem muito antes das palavras. Eles aprendem pelos olhares, pelos silêncios, pelas tensões que atravessam a casa. Se uma mãe vive constantemente a experiência de não ser escolhida, seus filhos podem, consciente ou inconscientemente, herdar parte dessa dor. A rejeição vivida por Lia pode ter sido experimentada pelos filhos como uma rejeição compartilhada. Não porque Jacó os rejeitasse necessariamente da mesma forma, mas porque a ferida materna ajuda a organizar a forma como a realidade é percebida. Sob essa perspectiva, o ódio dos irmãos contra José ganha uma dimensão mais profunda. José não representava apenas um irmão. Ele representava tudo aquilo que parecia faltar. Representava o filho da mulher amada. Representava o olhar preferencial do pai. Representava o lugar que eles acreditavam nunca ter ocupado. Por isso, a raiva contra José pode ser compreendida não apenas como inveja de uma pessoa, mas como a expressão de uma ferida familiar construída ao longo de anos. O conflito não começou na túnica. A túnica apenas tornou visível algo que já existia. Quando finalmente conspiram contra José, os irmãos parecem agir contra ele. Mas, em um nível mais profundo, estão reagindo a uma história muito mais antiga. A história de uma família organizada em torno da rivalidade, da comparação e da busca por amor. A tragédia dessa narrativa é que eles tentam resolver uma falta emocional, eliminando o objeto que a representa. Mas a falta continua existindo, porque a origem do sofrimento nunca esteve em José. Ela estava nas feridas que cada um carregava dentro de si. Talvez seja por isso que a história de Lia continue tão atual. Ela nos convida a refletir sobre quantas vezes esperamos que outras pessoas curem dores que pertencem à nossa própria história e quantas vezes, sem perceber, transmitimos aos que amamos expectativas que eles jamais deveriam carregar.